Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrete. Desta feita, um episódio especialíssimo, o episódio número 100 do nosso podcast, é verdade. 100º episódio, já viram, pessoal? Foi uma jornada mesmo aqui coroada com mais um episódio. Desta feita especial, antes de revelar sobre o que é que vamos falar, hoje cumprimento os meus camaradas neste aniversário do nosso podcast. Bernardo e Diogo, como é que estão? Daqui a Tudo bocado em comemos ordem. bolo e Muito cantamos os fortes, parabéns. muito fortes. E queria, antes de começarmos, partilhar a minha alegria de termos feito a nossa primeira centena de episódios, temos cumprido essa marca. Tem sido uma aventura muito interessante partilhar estes comentários convosco, portanto, deixar aqui o voto de alegria. Sem dúvida alguma, e Só da minha podcast. parte, só dizer que isto passou demasiado rápido, para mim, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas, portanto, como é especial, os temas também serão especiais. Neste caso, vamos Ora bem. ter 3 temas de abordagem. Vamos começar por analisar a lista da Sign and Sound dos 100 melhores filmes de sempre. Depois partiremos para um comentário sobre as nomeações dos Oscars e fiquem aí ligados porque depois traremos as nossas previsões mais adiantadas num próximo episódio. E depois vamos acabar com uma reflexão sobre a dicotomia entre as salas de cinema e o streaming e, de certa forma, a importância dessa complementariedade nos dias de hoje no cinema. Pronto, desta feita, então, vamos começar pelo tema da lista dos 100 melhores filmes de sempre. Como foi um tema escolhido, neste caso, cada um de nós escolheu um tema, e este em concreto foi o Diogo que escolheu, passo naturalmente a palavra ao Diogo para fazer um comentário, para depois entrarmos aqui em modo conversa. Modo discussão que é o que mais interessa. Bem, antes de mais, claramente partilhar também a alegria deste 100º episódio e das coisas mais gratificantes é o que nós aprendemos sempre os três uns com os outros e partilhar esse conhecimento também com quem nos ouve e quem nos vê, e eu penso que isso também é muito gratificante no que é o cinema e na arte em geral, no conhecimento. Sem dúvida. E conhecimento eu penso que também foi algo que me despertou neste caso quanto a certos filmes. Daí irmos ao encontro aqui desta lista da Sight and Sound, que é feita desde 1952, aqui mais especificamente dos filmes onde são escolhidos por aproximadamente 1639 pessoas, entre eles críticos, programadores e curadores e pessoas que estudam cinema e, digamos, os ditos académicos. E acho que é muito interessante porque por vezes precisamos de certos guias, quanto mais não seja por estarmos um bocadinho mais presos a certos realizadores, a certos atores, a certos estilos de cinema, categorias que nós mais gostamos, e tendemos, se calhar, a focar-nos mais, a inclinar-nos para certos nichos e esquecemos outros nichos também muito interessantes, ou outros marcos no cinema em que obras foram importantes não só no seu estilo, mas também no que é a construção e na influência de futuros e, digamos, realizadores e atores mais contemporâneos, agentes do cinema mais contemporâneos. E, portanto, essas bases penso que acabam por ser essenciais para toda a gente que gosta de cinema. Claro que é uma tarefa muito, muito difícil. E eu falo por mim, pelo menos, ver uma grande parte destes filmes. Já vi alguns deles, claramente. A minha jornada pelo cinema começou muito por algum destes clássicos, ao ponto de já estar na altura de rever alguns. E eu penso que acaba por ser uma tarefa muito interessante, começando logo pela questão dos 10 anos, portanto aqui um processo de meditação e também de seleção muito exímio, porque ao longo de 10 anos são lançados milhares de filmes e claramente não é fácil catalogá-los a todos e analisar essas obras ao ponto de os podermos misturar ou ter em conta a sua preponderância histórica, ou não só no momento, mas como será no futuro. E esse exercício eu penso que acaba por ser muito importante, porque realmente muitas vezes, quer seja um filme, quer seja um álbum de música, quer seja uma pintura, uma escultura, por vezes as obras, depois de estarem feitas,
necessitam de tempo para aprendermos algo com elas, descobrir novas mensagens, termos alguma comparação para com outras obras, quer seja do género ou não, mas daí também poder tirar outras ilações a partir dessa tal comparação. E eu penso que esses 10 anos são uma boa margem para podermos avaliar isso. Sim, são simbólicos, que acaba por ser um bocado até às vezes injusto, porque um filme, por exemplo, a lista foi feita o ano passado, um filme tenha sido lançado em 2020 ou 2021, não teve tanto tempo para maturar ou para crescer como um filme se calhar lançado em 2014. Portanto, mas se justificar, repara o na Outlier. O 2019, o Portrait of a O Lady on Portrait, Fire, é o mais recente. Não, salvo erro, não. Tens o Parasite. Mas sim, o Portrait of a Lady on Fire está muito bem posicionado. Está, salvo erro, na posição número 30. O Parasite está em exatamente. 90, que eu estava aqui Exato. a... Sim, o Pronto, Parasite exato. também não digo que não mereça, não é nem essa a discussão, apesar de ser uma discussão interessante, não é? Mas é com os Oscars que arrecadou, penso que também é um bocadinho difícil não entrar, tendo em conta Sim. uma lista já algo mais E vasta. talvez justificava E aquilo mais que do que quebrou. o Portrait, né? Sim, mas aí está, os termos de avaliação, e era isso também outro ponto que eu queria, antes de entrar na discussão, queria focar, é a variedade de filmes que temos nesta lista e cada um tem uma importância muito própria. Porque quer dizer, claro, temos lá em cima um clássico, esta tal questão do Vértigo ter sido o número 1 e agora está no número 2. É impossível deixar de fora um Citizen Kane, um Tokyo Story, o próprio Odisseia no Espaço do Kubrick, o Man with a Movie Camera do Vertov, por ter uma importância até bastante técnica e no que é o cinema e um estilo muito próprio do cinema soviético. Um filme com praticamente 100 anos, está perto, faltam 6 anos. Temos o Singing in the Rain, portanto, o Man with a Movie Camera, Singing in the Rain ou o Godfather, são filmes que eu estou a ver assim de repente, são filmes totalmente diferentes, os três, com importâncias muito diferentes, mas cada um é um marco, não só no seu estilo, mas também o seu próprio realizador e a forma como estes filmes influenciaram cada um outros que vieram no futuro, não só parecidos a nível de narrativa ou na forma da sua construção, mas como essa semiótica também se desenvolveu para outros temas mais abrangentes que não os temas específicos destas obras, mas qualquer de um grande realizador hoje em dia viu estes filmes. Pelo menos o Man of the Movie Camera e o Godfather, não me acredito que um grande realizador não tenha visto. Sem o Singing in the Rain, claro, também foi um marco, mas eu penso que vocês percebem onde eu quero chegar aqui entre nós. Pronto, Mulholland Drive também, pronto, quer dizer, o Searchers de John Ford, portanto aqui já marquei para o lado western. O Persona do Bergman também não tem nada a ver com o The Searchers, por exemplo. Estamos lá dois filmes com 10 anos de diferença. Epá, é realmente uma discussão que cada vez mais, quanto mais cinema vejo, acaba por ser uma não discussão. De um filme que eu vi agora recentemente, tiro um bocado essa ilação que realmente a arte, neste caso, isto era o personagem a falar sobre a música, mas o peso também se aplica ao cinema. O cinema, quando nós fazemos uma crítica ou quando tentamos avaliar algo, cada obra toca-nos de uma forma diferente e, portanto, nós temos sentimentos que muitas vezes nem conseguimos expor verbalmente ou até a nível de escrita. Nós não dá a escrever uma crítica, se calhar não conseguimos expor o que realmente sentimos ou no momento em que vimos aquela obra, ou quando nós estamos os três, por exemplo, aqui a discutir um filme, quando estamos a fazer o podcast, se calhar chegamos ao fim e ficam pequenas coisas por dizer. Porquê? Porque no momento não consegues extrair o que realmente sentiste na altura em que viste a obra. Portanto, algo que é bom para mim pode não ser tão bom para ti, e vice-versa. E todos nós vemos o mesmo filme de maneiras diferentes. Exatamente, portanto, é uma discussão que acaba por ser interessante e o objetivo principal é apelar ao público, o ver cinema, o ouvir música, portanto, o consumir arte no geral, não é? Agora, a forma como a obra nos toca é realmente algo muito subjetivo. E a partir daí também torna esta lista às vezes um álbum de várias questões. Contudo, eu acredito, e aí sou um bocadinho ortodoxo nesse tipo de avaliação,
porque mesmo dentro da arte claramente existem certas normas, existe um estudo, como existe na música sempre houve, e na questão do cinema a parte mais técnica é muito importante. Existem normas que têm que ser cumpridas, ou quem as cumpre, ou a forma como joga com toda a magia da história, dos planos, da parte sonora, das cores, da caracterização, tudo. E esse poder, quando juntamos estes ingredientes todos, esse poder da obra, claramente, por vezes é mais elevado do que uma obra que tentou chegar aí, mas não conseguiu. Mesmo que muita gente tenha gostado, e muitos filmes são grandes blockbusters e são um sucesso, mas não têm lugar nesta lista, por exemplo. Porque aí está, às vezes, o gosto, Felizmente. por vezes o gosto tem que ser separado do que é a técnica, do que é a arte do bem fazer, digamos assim. Eu penso que os três, nesse aspecto... Essa pergunta também não dá só para aqui, pano para mangas. Reforço o bem saber, porque o bem filmar é importante, sim, Bernardo, mas o cinema, como tu sabes, não é só filmar. É muito, muito importante, mas há outras coisas, há outras camadas, e tu sabes muito bem Há disso, camadas mais importantes, contar a história. que também tornam uma obra muito especial, ou um filme também muito especial. E com isto, e aqui sim, penso que já podemos passar a tal discussão, mencionar só a questão de também haver uma lista paralela entre os 100 melhores filmes escolhidos por realizadores, portanto aqui uma lista um bocado mais curta e só por realizadores, portanto malta que está ali no ativo, que põe as mãos na massa e que tem outro tipo, se calhar, de abordagem, e a conclusão que eu chego é, opá, não anda muito diferente a lista, varia a alguns lugares, mas eu penso que o verdadeiro sumo, o que é a pedra basilar, não muda, portanto não se arrasta muito nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Eu acredito que quem realmente gosta de cinema, portanto quem vê, mas também quem faz, existe uma grande consonância em muitas obras, pronto. Mas aí também deixo-vos a vocês desse lado público, darem uma vista de olhos, e quanto mais não seja, a partir daqui, se calhar inspirarem-se para entrar em novos mundos, ou até para descobrir ou redescobrir certas obras que têm uma importância intemporal, a meu ver. Acredito que muitos destes filmes nunca irão sair da lista, mas espero ver muito cinema pela minha vida fora. Mas realmente, pronto, é uma discussão que realmente temos de estar aqui Que não tem fim. a divagar muito, tem fim. Portanto, vamos agora já abranger Ainda um bem. bocadinho a nossos três, quero que vocês entrem Uhum. também. E com isto, Espera aí que eu é que dou permissão, está bem? então, Não te queiras estar aí a intrometer no meu trabalho, está bem? então Estou a força. brincar, estou a brincar. Não, mas vá, agradecer imenso o teu comentário, e vou perguntar aqui ao Bernardo, perguntar ou pedir-lhe para dar os seus sentimentos sobre esta lista e o que é que ele Os acha. sentimentos. Sim, o que é que tu achas sobre a lista, Não, acho sobre que a essência deste tipo de, digamos, de prática de listas. Não, é importante. Eu acho que devo salientar aqui a inclusão pela primeira vez do cinema de animação, que até agora tinha estado à margem, e acho que se têm feito grandes produções de animação que estão taco a taco ou até superam muitos filmes em ação real, não é? Portanto, rodados em ação real. Concordo plenamente. E, portanto, esses foram ambos, por acaso, realizados pelo Miyazaki, o Spirited Away e o My Neighbor Totoro. São dois excelentes exemplos de cinema de animação que devem estar nesta lista. Outros nomes surgiriam. Curiosamente, desculpa interromper, Bernardo, filmes já com 40 anos. Já Portanto, com 40 só chegarem agora, portanto, também outro lado interessante, ou eu penso que isso que acabaste de dizer até consegue dar alguma confiança, digamos, ao espectador, ou perceber que realmente existe um estudo abrangente cada vez que, a cada 10 anos. Portanto, não é só pensarmos que estão aqui estes filmes e daqui a 10 anos podemos ver uma troca de ordem e um ou outro que se mete ali, se intermete, que foram lançados desde 2022 a 2032. Não. Há coisas ainda mais para trás que, após uma segunda, terceira, quarta revisão, Precisaram do seu é tempo. possível, exatamente, precisaram do seu tempo, o tal fator de tempo que é muito importante, para poderem chegar aqui. Sim, lá está.
foram 1639 personalidades, não é, que votaram para compor esta lista final, e foi a maior participação de sempre. Portanto, sim. Houve inclusão, houve sangue fresco a contribuir para estas listas com novas visões, e visões essas que é interessante, à margem destas listas, nós podemos depois ver a lista individual de cada contribuinte, digamos assim, para esta lista. O que é interessantíssimo vermos, por exemplo, certos realizadores, de que forma é que eles listaram, e é incrível vermos a disparidade de certas listas. Quer dizer, não há listas que não têm nada a ver umas com as outras, mesmo em termos de referências. Um tem uma matriz muito mais norte-americana, o outro muito mais cinema mundial, outro mais europeia, porque lá está, são realizadores diferentes e personalidades diferentes no seu todo que têm referências diferentes, e por isso mesmo estão todos a contribuir para uma só lista. Uma só lista que eu acredito que é muito importante, e indo ao encontro da tua pergunta, Tiago, porque lá está, esta revisão dos 10 anos é fundamental para criar aqui um contraponto às temporadas de premiação que são anuais e que nos forçam muito a focar no momento, no agora, neste momento, e vamos falar daqui a bocado nos Oscars. Ainda há pouco estavas a comentar, há um ou outro filme que te falta ver e que tu queres investir o teu tempo a ver os filmes que estão nomeados, o que é normal. Eu também o quero fazer, o Diogo também o quererá fazer. E esse foco no agora, às vezes retira-nos, remove-nos, não é? Um bocadinho daquilo que é não só a história do cinema, como também percebermos aqui que, a par dos filmes que estão a estrear em sala, a par do que está a acontecer no streaming, há um mar infinito de cinema por ver, e que estas listas podem servir como referências-chave, que são filmes que constituem filmes que não devem ser perdidos de vista, embora não haja uma grande urgência em vê-los para ontem. Ou seja, tu não tens que escrever necessariamente sobre o filme que, por exemplo, indo aqui à lista, não tens que necessariamente pegar no close-up do Kiarostami e fazer uma crítica sobre ele. Nada te está a impelir para isso. Mas ele, ao estar nesta lista, tu sabes, e é um dos que eu tenho por ver do Kiarostami, que é um realizador que eu gosto particularmente do Irão. O Close-Up é um dos filmes que me faltam ver dele, e é um filme que eu já não perco de vista porque está aqui nesta lista, e eu sei que volta e meia eu vou revisitá-la e perceber, ok, estes filmes de algum modo são considerados importantes, eu vou perceber porquê, vou estudar, e esta lista acaba por ter uma importância e uma qualidade que não está refletida necessariamente nos nossos tops do ano, por exemplo, que são limitados ao ano claro, que escolhemos, neste caso 2022 a mais recente, que estão condicionados também àquilo que foi a exibição em Portugal, e por isso estas listas adquirem uma dimensão artística no âmbito do cinema que não pode ser perdida de vista, e por isso acho que, como já disse anteriormente, é bastante importante. Não sei se tens os mesmos sentimentos para com a lista. Eu, antes de terminar a intervenção, queria só falar um bocadinho do elefante da sala, não é? Que é o facto de o filme Jeanne Dielman ter ido pela primeira vez para primeiro lugar, não é? Derrotando aqui o Vertigo e o Citizen Kane, que eram filmes com tradição, não é? Quer dizer, o Citizen Kane esteve durante 5 décadas em primeiro lugar, é? Agora está em terceiro, e portanto o filme que o derrubou é um filme extremamente peculiar. O Vertigo, também em segundo lugar, salvo erro, já tinha estado. Sim, já tinha estado última, em 2012. Exatamente. E o primeiro foi o Ladrão de Bicicletas, o italiano, que lá está, à época refletia a urgência que o filme tinha
e a importância que marcou no que diz respeito ao neorrealismo italiano. Em 52 era o filme de que se falava, era o filme que marcou e ainda marca. É engraçado como nesse aspecto o filme, nós a olhar para trás, o filme ainda tem imensa relevância no contexto em que foi realizado e ainda é uma autêntica aula e um exemplo do que melhor se fez no cinema do pós-guerra, pós-segunda guerra. Mas Portanto, olha, quanto ao que estás a falar, só para não. Foi uma coisa que eu também reparei. Estava a fazer isso para os melhores 10, mas faço isso para os melhores 20. Dentro dos melhores 20, essa questão temporal que falaste do Ladrão de Bicicletas, na altura foi para primeiro. Nos primeiros 20, o filme mais recente é o Mulholland Drive, David Lynch, que já é de 2001, por exemplo. E tens o In the Mood for Love, que está em quinto lugar, do Wong Kar-wai, mas quer dizer, só 2 filmes dos anos 2000, nos 20 primeiros. É curioso também às vezes analisarmos estas coisas, ou não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo realmente mostra que o tempo é necessário e há filmes que foram de tal modo importantes que é quase impossível ou quase proibitivo tirarem-nos de uns certos lugares. Portanto, podem andar ali, descer 2, 3 casas, mas é muito complicado replicar esse impacto. Porque hoje os mas filmes... esse impacto será replicado. Será replicado. Isto são filmes a sair nos últimos 3, 4 anos que vão ter à sua medida mas um são muito efeito nichos. idêntico. Mas os filmes têm mais impacto só em nichos. E isso está acontecendo muito na arte em geral, está-se a trabalhar muito nos nichos. É muito raro, não estou a dizer que não aconteça e não estou. Isto não é uma desesperança, pelo contrário. Eu acredito nas coisas, mas eu acho que é muito difícil nos próximos 10, 20 anos sermos presenteados com uma obra que tenha um impacto equivalente a um filme que está entre os 20, 30 primeiros daqui desta lista. Sinceramente. 20, pronto, os 30 se calhar não digo, não vou tão longe, Repara, mas... Mas, por exemplo, o Parasite, que está em 90º, né? E mesmo assim um vencedor Teve dos um principais impacto. Oscars. O Pois Parasite teve. teve um impacto abismal. Sim, E mas não vais Mediaticamente por aí. teve. Também tem- gosto Não vais muito. por aí que o Coda também ganhou o melhor filme. Adoro Não, eu o estou a falar de filme. impacto, Bernardo. O impacto, o Sim, Parasite se formos foi pelo... o. Mas Exatamente. na Foi lista em que lugar o. é que está, Tiago? É o É que eu estou a coisa... dizer? Não, mas mas repara, Aqui, mas, Em termos de há impacto, o 120 Parasite e teve um muitos impacto anos de imenso. cinema. Tu estás a dizer que estão 2 filmes das últimas 2 décadas no top 20, está certo. Em termos probabilísticos, Claro, sim. bate certo. É normal estarem muito mais filmes do passado, quem diz do Exato, é passado, natural. 60, ok, 40, eu até podia então ter sido um bocadinho 50 mais... anos, não é? É normal haverem apenas 2, tendo em conta que o cinema é de uma arte tão jovem, quer Exato. dizer, já tem mais do que um centenário, mas Seria é uma talvez arte questionar se relativamente assim não fosse. jovem. Então podia ter sido mais abrangente. O Portraits of a Lady on Fire, que aparece em 30º, é o terceiro em 30. E se for por aqui abaixo, para chegar aos anos 2000 outra vez, tenho de recuar até ao número... Olha, ainda estou aí por aqui 90. abaixo. Não, 90, tens que ir, é o Get Out Não, e o Parasite. Tens o Moonlight em número Tens 60. o Moonlight? Tens o Moonlight aí está, por exemplo, Olha, o aí Moonlight está, está Moonlight em também 60. à frente do Parasite, não é? Também, o Moonlight também foi premiado com um Oscar, não é isso que está em questão, mas Essa Não noite eu tive. merecidamente, mas. e gostei do filme. Epá, pronto, tens aqui este Agnes Varda, o The Gleaners and I, pronto, 2000, em 67. Bem, mas aí está, esta vez vale o que vale. Eu penso também isto tem que... Spirited Away 2001. Isto tem que ser uma lista que traga entusiasmo. Portanto, eu vejo isto muito com entusiasmo. E essa tal curiosidade e esta tal variedade que falei, eu penso que isto é que é realmente importante. Ok? Exato. Esta lista funcionar como uma espécie de guia, Abre-olhos também, mas para ao mesmo muitos. tempo as pessoas também não pensarem que o cinema é só isto, ou é preciso ver isto para se perceber ou gostar de cinema. Não. Não é. Portanto, eu achei que este tema era relevante porque acho que realmente isto é muito importante ser falado, mas não levar totalmente à letra
e quanto mais vimos, quanto mais lemos sobre a arte em si e sobre o cinema aqui mais especificamente, também temos de perceber o que é olhar para a nossa experiência na sala de cinema e sermos também verdadeiros nesse sentido para com nós mesmos e usufruir da obra pelo que ela é e não só porque está numa lista X ou Y. Claro. Sim. Não, a palavra guia é fundamental e é uma guia que evoca memória, a memória do cinema, que é algo que é Memória que não está importante aqui. manter viva. Memória Como em que não tudo a está nossa aqui. vida. Sim. Não é? Não, é importante manter viva esta memória, principalmente nós que trabalhamos o tema do cinema com bastante regularidade. É importante não esquecermos que os filmes não começaram a ser feitos ontem e que há Exatamente. inúmeras geografias com características próprias para descobrir, movimentos interessantíssimos, e os filmes encaixam-se nesses movimentos, refletem um dado momento no tempo, né? Deixam marca, deixam impacto, e são documentos importantes naquilo que é o revisitar de certas temporadas, que lá está, que nós retratamos em termos históricos, retratamos em termos daquilo que é a condição humana num determinado ponto e espaço, e o filme às vezes capta isso mesmo. Eu estava aqui a ver, por exemplo, o La Dolce Vita, que é absolutamente fundamental naquilo que é a transição de uma era em que os atores eram idolatrados, com o nascimento do paparazzi e o, a subsequente decadência da estrela de cinema como a conhecíamos até à época. A partir de 1960, quando começamos a entrar na década de 60, década de 70, a era dourada de Hollywood começa a decair e a imagem da estrela de cinema, e ainda vemos restícios disso, ou seja, há cada vez menos estrelas de cinema na verdadeira ascensão da palavra, e este filme é um filme que retrata na perfeição essa condição. O Singing in the Rain também. O Singing in the Rain, no sentido da Sunset passagem Boulevard. do cinema Portanto, mudo para o cinema falado. nessa altura, E toda Hollywood, essa transição muito interessante. Lá está. Hollywood começou a sobreviver olhando, ou tentando, digamos, passar para o ecrã a sua própria decadência. A certa altura, não é? Depois vieram os movimentos estudantis, pronto, e tiveste o cinema americano com o Easy Rider, tudo. O Fellini Aí já foi uma tem aí expansão. um... Sim, Easy aí Rider, já que é a continuação. É a já falámos continuação. aqui. Que já foi falado aqui em podcast. Mas aí, Podem e devem ouvir. não só um apontamento que eu penso que é importante pelo que estás a falar, essa tal nostalgia da história do cinema. Penso que este ano estamos ao início de 2023, final de 2022, início de 2023, está a ser passada essa nostalgia e até está a haver uma necessidade de revisitar essas bases nos filmes contemporâneos. Fabelmans Não, e sim. Babylon. Sim, Claramente, dois excelentes e mais. exemplos. Tens mais exemplos de Mas que... falo de dois filmes, pronto, que vieram à baila mais recentemente. Pronto, o Babylon mais recente, o Fabelmans já final de 2022, mas o Fabelmans até tem outra preponderância por estar entre os nomeados para os Oscars. Mas aí está, uma nostalgia de realmente dos anos de ouro. E eu penso que quando existe essa necessidade às vezes de ir revisitar muito lá atrás, é porque, ok, nós estamos a fazer coisas muito boas, mas ao mesmo tempo sentimos que alguma magia do passado não pode desaparecer. É importante manter essa tal memória, palavra importante, viva, e perceber que de onde nós vimos também merecemos agora não só fazer algo diferente como fizemos na altura, revolucionar, mas vamos fazer uma coisa, uma retrospectiva. E Exato. eu acredito que, principalmente no que é os realizadores ou os agentes de cinema mais mediáticos, tende a cair muito para aí. Tanto os atores como os realizadores. E, por outro lado, felizmente, e tu, Bernardo, ainda estás mais dentro desses nichos do que nós, no que é um cinema mais asiático, ou um cinema, pronto, europeu também, mas pronto, até mais asiático e Médio Oriente, realmente estão a surgir obras muito boas, quanto mais não seja pela abertura do mundo que existe, não é? A facilidade entre comunicar e ver, olhar, perceber o que se passa.
e trazer muitas dessas situações, realmente, muitas delas não muito positivas, são um bocadinho horrendas até, trazer isso para o primeiro mundo, ou para o mundo que consome mais cinema, e usar o cinema como um veículo, como uma ferramenta para, digamos, o mundo saber realmente o que se passa, o que se passou nestes últimos anos em sítios que foram muito fechados, em sítios onde as pessoas ainda são muito retrógradas e se sofre muito, ditaduras. Pronto, Sim, é com agrado que eu, por exemplo, vejo um arma, no fundo. mesmo a África retratada aqui em filmes como o Tuki-Buki, do Djibril Diop Membaté. Tuki-Buki. Mbaté? Dos anos 70, não é? Não. Mambéty. Sim, dos anos 70, que é um filme muito interessante que está claramente influenciado por aquilo que era o cinema francês da época. Sim, as colónias. Sim, é um filme Mas, senegalês. olhem, Mas sabem o pronto, que é lá está. que... Sabe o que é que É está muito isto. influenciado? É eu que não estou a fazer um bom trabalho, já estamos aqui para aí com meia hora e eu não me estou a saber. Já sabíamos deste perigo, portanto, Não, mas não te atenção, culpamos rigorosamente nada, Tiago, e até estou a gostar muito de vos ouvir e faz todo Se sentido. podes quiseres. participar também, claro. Exatamente. Vou dar aqui podes e um deves. pequeno breve apontamento para depois partirmos para o segundo Muito tema, bem, muito bem. porque eu não vou entrar aqui em discutir os títulos em específico, os filmes em específico que estão na lista e dizer o que é que me agrada ou o que me desagrada. Isso era um Eu vou podcast tentar para umas fazer, 4 horinhas. claro, ou mais. Era uma tarde inteira aqui. Mas tudo isto para dizer que eu não vou tanto tocar nos filmes em concreto, vou tentar fazer uma reflexão sobre o que é que eu acho que esta lista pode ou não significar, e nesse sentido, dizer que lá está, repetindo também, indo ao encontro de muito aquilo que vocês já disseram, é uma lista interessante e pertinente e tem a tal credibilidade que eu acho que faz todo o sentido. Pessoas com uma importância e uma credibilidade muito grande no cinema, e por isso esta lista per si faz todo o sentido de ser encarada como, lá está, como o Bernardo disse, um guia para vermos os filmes e percebermos se de facto concordamos ou discordamos deles. Ou seja, eu encaro esta lista como 100 filmes imperdíveis, mas não necessariamente os melhores 100 filmes de sempre para a pessoa, que certamente não será. Faz todo sentido que assim não o seja, porque lá está, somos todos diferentes e também vemos, lá está, o filme de maneiras diferentes. Então, haver listas deste género é muito bom porque pode nos fazer abrir os olhos para obras que podemos não ter tido contacto anterior ou não temos ouvido falar, e por isso é um convite para ver e para estar em cima do acontecimento nesse sentido, numa amplitude mais histórica, não é? Por outro lado, lá está, é não olhar para a lista como se fosse uma bíblia, mas cada um de nós fazer a nossa própria lista a todo momento e olhar para esta lista e para este cuidado que há portanto, tal como vocês frisaram, dando o devido tempo a determinadas obras, reavaliar a lista, fazer novas votações e perceber de certa forma que há filmes que necessitam de amadurecer de certa maneira para serem considerados para esta lista em concreto. Então estas listas... Às vezes as novas descobertas em si, quer dizer, muitas destas pessoas, não é? Ou nós como agentes de cinema ou como meros espectadores, há certos dias podíamos, através desta facilidade da internet, através das hiperligações, irmos ter a filmes, obras que nós nunca ouvimos falar do realizador, que só ouvimos falar também uma vez há 2 semanas ou alguma coisa, e a partir daí até calhamos de arranjar o filme, vemos o filme e temos uma experiência espetacular. Se isto se multiplicar por muitos outros especialistas dentro da área do cinema, se calhar a própria relevância desse filme, ou começar a discuti-lo de novo, algo que estava ali num baú, abrir essa gaveta de novo, começar a falar sobre isso, se calhar até pode ganhar uma importância e percebermos, não, calma, este filme se calhar tem condições perfeitamente se calhar, para estar nesta lista, se calhar não nos lugares topo, mas estar muito taco a taco com certas obras que já aqui estão. Exatamente, e uma coisa... O exemplo flagrante é o Exorcista, que não está nem sequer na lista dos 250 e é um claro atentado. Mas aí está, é um exorcismo. Certos filmes, se calhar, que estão ali, não tirando o devido mérito, mas, por exemplo, a importância que teve o Exorcista e até muita da concordância que tem entre malta, pronto,
do cinema e críticos e Mais pessoas que especificamente do estudam, Bernardo. até principalmente dentro do estilo de terror, o impacto que teve. É estranho, mas é realmente levanta muitas dúvidas. Eu sei que Pá, levanta, eu sei. Não, Também mas já é- me interroguei. Mas vá lá, tens o Texas Chainsaw Massacre aqui perto da posição número 100, perto. E tens também menção ao Possession, está aqui perto, está perto. Está na lista já é uma sorte, porque de opa, facto são aqui muitos filmes aqui de é uma géneros provocação. múltiplos, não é? Aqui É eu uma faço, lista faço riquíssima. uma provocação a ti mesmo, Bernardo. Por exemplo, o Petit Mama da Celine Sciamma. A Celine Sciamma já tem 2 filmes aqui. O Petit Mama está em 225. Mas isto é, o Exorcista... 3. Não, 2. O que é? O Girlhood está? Se não, por acaso Não, não... não, 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 não. 2. Mas, por exemplo, o Estava Petit Mama, um estava filme de estava enganado. 2021. Um filme de 60 minutos de 2021 está aqui e o Exorcista não está. Não é tirar valor ao Petit Mama. E nós já foi aqui discutido no Pois não, podcast, correto? é incrível. Nada disso está em causa. Mas é esse tipo de critérios que também nos fazem questionar um pouco. Quanto mais não seja pela tal questão do que é a história do cinema em si. Não é? A não criada podem estar todos. Pá, não está. é verdade. Ó. O Star Wars está em 225, por Mas exemplo. Quer é dizer, aquela tal questão, não A podem estar criada não está. todos. E isto não é uma lista que alguém fez, não é? Isto é uma lista que foi muitas, cruzada sim, com muitas listas. exatamente. Eu Exatamente, duvido exatamente. muito que alguém tenha posto esta. É só, Aliás, mas é confirmo, só aí o ninguém lado pôs do esta resto. lista. Não é? É muito fácil chegarmos a essa conclusão, não é? Ninguém fez esta lista em concreto. Isto é o cruzamento de muitas escolhas. Então Sim. dá uma escolha. Pronto, é um entrosamento entre várias escolhas. Mas pronto, tudo isto. Eu resumo esta frase. Esta lista é gratificante, mas muito perversa. Pronto, é só isto. Quem é que disse? Foste tu ou Fui eu, escolheste em alguém? está aqui agora, está aqui gravado. Esta frase da minha autoria. Incrível, incrível. É, E é isto. Sinceramente, ok, podia estar aqui a entrar em outros pormenores, mas é a minha opinião sobre a lista em Vamos falar concreto. sobre nomeados. é Sim, melhor. vamos lá Vamos partir avançar para os para. Oscars. Sim, exatamente. Vamos aqui falar um bocadinho sobre as nomeações, aqui aguçar um bocadinho aquilo que posteriormente vamos fazer, que é lançar as nossas previsões e quem gostaríamos que ganhasse, etc. Vocês já sabem. E passo aqui a bola então ao Bernardo para ele comentar as escolhas e dizer as suas opiniões sobre os nomeados. Ora, tentar E ser expectativas breve. para os Oscars, né? Também. Tentar ser breve, não é? Aqui começando pela grande categoria, porque isto não há cá suspenses. Melhor filme. Está de caras qual é o melhor filme, quer dizer, teve 11 nomeações. Isso O não quer melhor dizer filme nada. é sem. Não quer dizer nada. Tanto não quer dizer nada que o Power of the Dog era o filme mais nomeado do ano passado e viu-se o que é que sucedeu. Pronto, todos Não, assistimos mas tudo isto para dizer que aquela não, tristeza. não há ter mais nomeações não quer dizer que seja. Aliás, Exatamente. há muitas vezes muitos filmes que têm, por exemplo, olha o Dune, tem uma carrada de nomeações e o ano Ah, passado. sim, certo. Mas neste caso eles acertaram. Quer dizer, o único filme que me falta ver nos nomeados aqui é o Woman Talking. De facto, ainda não estreou em Portugal e estou muito expectante, porque a cineasta já me deu outras alegrias no passado. Mas aqui, de facto, o Everything Everywhere All at Once acho que é o filme mais virtuoso, o filme que lá está. Olha, acabámos de falar na lista do Sight and Sound, era um filme que eu consideraria com muita, muita força, eh, pelo facto de daqui a agora 10, 9 anos, quando a próxima lista Eu da acredito que Sight and esteja também. Sound sair, é um filme que estará ali Eu até perto da acredito que entre para os posição 50. 100. Eu não acredito que entre para os 50. Espero que esteja muito bem posicionado, Até mas porque é um filme completíssimo. completíssimo e acho que está a ter um impacto profundo na comunidade cinéfila e o Oscar de melhor filme vai consolidar esse impacto. Ou não? Ou não, porque depois temos aqui um assalto mais comercial que é o Top Gun Maverick. Para mim, o melhor filme vai se dividir aqui entre o Top Gun Maverick e o Everything Achas? Everywhere.
Acho que estás a esquecer Acho- de um candidato muito fortíssimo para aí. Mas ok, não vou entrar por aí. Não estou a esquecer de nada. Na verdade, não. Mas pronto, é muito isto. Acho que há aqui alguns erros muito graves por parte da Academia no melhor filme, nomeadamente o Avatar, que é um completo descalabro, quer dizer, é um grito de pedinchar visualizações, porque de facto o filme ainda está com um box office, com uma bilheteira muitíssimo interessante, já está no terceiro lugar dos filmes mais lucrativos de sempre, à data desta gravação. E portanto aqui o Jorge quer já dar uma cartada comercial como se o Top Gun aqui não chegasse. De resto, O parece-me... próprio Fablemans, quer dizer, também. O Fableman está aqui, está O quê? bem, Em que sentido? acho que é para dar... No sentido de bilheteira também, quer dizer, um filme Não, mas algo está interessante. comercial. Mas não é um filme Mas não, comercial, o mas não. Fablemans. É um bocadinho. É um bocadinho, é um bocadinho por ser de quem é e já cá anda há muitos anos Pronto. e bem. Pronto. Agora São não é um argumentos. colosso de bilheteira como é o Top Gun e o Avatar. Esses dois é que transportaram, deram quase um novo fôlego às salas de cinema, que É a bem questão precisam. Que é bem o precisam. franchising, quer dizer, é o Avatar também pela questão. O Top Gun é igual, portanto, o franchising onde o seu antecessor, mais até na questão do Top Gun, pá, quer dizer, são anos e anos de espera. O Sim, Avatar sim. pela dimensão tecnológica, o Top Gun O, pela a história de cordel que já sabemos. o Top Gun o Maverick é aquela sequela que ninguém sabia que precisava, mas que de facto Mas que ainda bem que Foi uma aconteceu. lefada de ar fresco, está atenção. melhor Ainda bem que que o primeiro. aconteceu, sim. Ao contrário do Avatar, que ninguém pedia e que aparentemente, quando estreou, está a levar toda a gente ao cinema, pronto, a desperdiçar o tempo da vida deles. Eu já avisei, mas o pessoal continua a ir. Mas E vem aí mais três. entre ir ao E cinema veio ver aí o mais Avatar 3, ou como é que não é ir ao possível? cinema, é preferível ir ao cinema ver o Avatar. Sim, porque é com base nesse dinheiro que depois são produzidos outros filmes com outro potencial. Pronto. Aí vocês estão Para aí a por um melhor caminho tão. realização, Minha para a Nossa melhor Senhora. realização, aqui tanto o Aqui Todd o Phillips. Bernardo ficou triste nesta categoria. Porquê? Não, quer Porque, dizer, segundo. porque há uma falha muito grande, na tua opinião. Sim, Realização. exatamente. O Park Chan-wook devia de estar aqui. Não sei, o Triangle of Sadness é o fenómeno que eu acho mais interessante nos Oscars este ano, com exceção do Avatar para melhor filme, que é a Academia a sentir necessidade de mostrar que é superior e que, na medida em que espezinha os ricos de forma completamente inconsequente. É como a academia em conjunto eles olharem-se uns para os outros, rirem-se, mas rirem-se de si próprios. Mas o facto de estarem a rir de si próprios parece que desanuvia a situação. Não desanuvia. O Triangle of Sadness não tem lugar aqui. Não sei como é que o Park Chan-wook não está em relação ao Ruben Östlund, por exemplo, mas são outros 500. Tenho que concordar. Quer dizer, Não posso dar a minha opinião, ainda não vi o Eu Triângulo da Tristeza. vi os 5 filmes e as outras 4, pelo menos, portanto, tirando Triangle of Sadness, Bernardo, penso que as outras 4 estão de acordo, ou penso que merecem as 4 estar aqui. sim, não tenho aqui nenhum. O Tar Tirando está essa. fresquinho para mim, Sim, mas mas esta é a minha embirração na categoria melhor realização. Já melhor ator, há aqui muitas cartadas em aberto, quer dizer, o The Whale é outro filme que ainda está a estrear em Portugal e é aqui um forte candidato, não é? Quer dizer, temos o Colin Farrell que está a fazer uma boa campanha e o Elvis, se tem aqui uma cartada a dar, é no Austin Butler, sem dúvida. O filme em si, eu argumentava com relativa facilidade que não, a par do Bohemian Rhapsody, também não devia ter sido nomeado para melhor filme, mas o Austin Butler para melhor ator acho que faz todo sentido. sim. Sim, acho que dá uma energia que depois o filme não consegue entoar
em particular no segundo ato, que acho que o filme cai bastante. Sim, Mas é pronto. verdade. Melhor atriz. Kate Blanchett, quer dizer, não, acho que é uma categoria. Eu só não vi o Tulele, desculpa interromper, mas Também não. partilho da tua Ainda não opinião por estreou. isso. Mas Ainda não tirando isso, das estreou. outras 4, Ana de Armas foi uma Foi uma surpresa. surpresa. Foi uma surpresa, mas acho que uma surpresa agradável. Aqui eu tenho que tirar o chapéu à Academia por arriscar ir um bocadinho contra a narrativa que está instalada de que o Blonde é um filme ofensivo, quando na verdade eu acredito que o Blonde tem muito que se lhe diga, tem os seus méritos, e eu acho que há um grande equívoco no que toca ao Blonde, que diz respeito ao facto de aquilo não ser na verdade uma biografia. E eu acho que as pessoas estão a levar demasiado à letra o Blonde ser uma biografia. O Blonde é tanto uma biografia como o Elvis é a história da minha vida. Não é. Não é. O Blonde é um filme de terror. Sobre o fama, Elvis, não, atenção, o sobre Elvis trauma parental. É um filme de terror que está mascarado de biografia. Não é. Não é. É um filme que tem como base um texto que não é biográfico. É ficcional. Pronto. Mas isso acho que nos levava para outros 500. E acho que o facto da Ana de Armas estar aqui reconhecida é não só muito bom para a sua carreira, como também pode abrir algum E para o espaço para Diogo. que as pessoas apresentem para não se fecharem para o Blonde. Acho que é um desafio duro, sim, mas que tem que se lhe diga. Aqui, a bater na Kate Blanchett, tens a Michelle Yeoh, do Everything Everywhere All at Once. O Oscar está entre elas as duas, a meu sim, ver. também me parece que sim. Está entre elas as duas. Eu dou preferência à Kate. Secundário é a única categoria que para mim está fechada. A única não, a par de melhor filme internacional. Pronto. Aqui o Kill Icon do Everything também é o que é. Está fechado. Achas Depois que sim? tenho certeza, não acho. Melhor Tenho certeza. Pessoal, não vamos entrar aqui já no Tenho Banshees certeza. of no Inisherin, podcast das também, atenção. previsões. Atenção. Vamos deixar Pois, isso ok, para... ok. Tá, mas sim. Não tens hipótese, Mas pronto. Só terminando melhor atriz secundária, para não me alargar, depois ressalvo só mais duas coisinhas. Fiquei um bocadinho estupefacto pela Jamie Lee Curtis ter sido nomeada para o Everything. Quer dizer, a Stephanie Yu, ok. É uma categoria que eu acho que é Um Não bocado parece estar fraca, muito né? forte. não está muito forte. Não diria que é Parece fraca, estar. mas lá está. Falta-me ver aqui a Hong Shao do The Whale. Pois. Tirando isso, tanto a Carrie Condon do Banshees como a Stephanie do Everything gosto, mas a Angela Bassett no Black Panther foi aqui um bocado tirada a ferros. Vou guardar a ver o The Whale antes de fazer aqui previsões. Tendo isto em conta, quero apenas deixar dois grandes lamentos. Melhor filme internacional, onde é que está o Decision to Live? Não sei, mas gostava muito de saber. Tens aqui filmes como Argentina 1985, que apesar de ser um ótimo filme, não tem lugar aqui quando há um filme do calibre do Decision to Live, que não está nomeado. E nos documentários, onde é que está o Moonage Daydream? Não os vi todos Isso é um ainda. pecado, mas é um pecado. Não os vi todos ainda, mas o Moonage Daydream, pelo impacto que deixa e pela arte de documentar a vida e obra, mais a obra do que a vida, mas acima disso a essência de quem era o artista que retrata o Bowie, o Sr. Bowie. Acho que merecia aqui estar não só nomeado, como ganhar. Todo o arquivo e a forma como isso tudo é entrelaçado, o que é porque está a falar da vida e aquilo. O Moonage Daydream, eu penso que tem a arte perfeita do que é conciliar
o que é o homem e a sua arte, porque no caso do Huawei era a mesma coisa, no fundo. Portanto, quer queiramos, quer não, ele era um artista desde o início foi sendo do início ao fim, e tudo o que ele fazia, portanto, estava ligado a várias vertentes artísticas, portanto também nunca é só o gostar da pintura, a questão da moda ter sido um fashion icon, e da música e até esse lado teatral que ele transportava para os espetáculos. O Munez Edwin capta isso tudo muito bem, a sua narrativa e a sua mistura, não só sonora, mas também imagética, está quase perfeita, a meu ver. E é por aí, quer dizer, ainda não vi todos também, mas não dá para perceber. Só uma pergunta, já viste o Fire of Love, ou tu também, Tiago, já viram vocês o Fire of Love? Não. Já vi. Está na Disney Plus, eu vi agora recentemente e deixo National Geographic. uma anotação bastante positiva. Acho que está uma história realmente muito bonita. Aí está, é daquelas obras, coisas que tu não conheces, se calhar nem sonhas que existiram, e vale a pena dar uma oportunidade e perder 1h30, perder um bom sentido e ficarmos a conhecer uma história realmente belíssima e até aprendermos mais sobre vulcões, neste caso. Sim, por acaso no meu último comentário quinzenal dei uma nota alargada para o Fire of Love como um documentário de destaque. Portanto, sim, acho que vale imensa pena. Deixar aqui talvez um último elogio de que estamos pela primeira vez nos Oscars, não é? Portugal está pela primeira vez nos Oscars com uma curta-metragem de animação, Ice Merchants, um ótimo filme. Pronto, uma ponta à outra, um ótimo filme. Acho que tem uma semiótica muito rica e que não fosse o facto de os Oscars terem aqui um grande peso no que diz respeito à divulgação, ao orçamento que é preciso para expor os filmes ao maior número de pessoas possível, que em última instância vão contribuir para os votos, e é preciso fazer uma campanha forte, exigente, regrada, e Portugal não só não tem a experiência nesse âmbito, como também não tem o dinheiro para fazer frente a alguns dos outros que estão nomeados, embora o Ministério da Cultura já tenha assinalado que vai pagar os custos de promoção da curta-metragem em Hollywood. Ainda assim, eu acho que não vai ser suficiente, infelizmente. Pronto. Alarguei-me um bocado, vocês também já foram comentando, querem acrescentar alguma coisa, além do Pinóquio do Guilherme Del Toro ir ganhar o Oscar de melhor filme de animação? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não sei se Não, será eu- bem assim, mas Vai ser, já não, está fechado. no geral, é assim, é um bocado como disseste, teremos um podcast dedicado a isso. Penso que já Sim. fizeste uma boa abrangência às principais categorias, e no futuro também, quando nós, se calhar os três já tínhamos visto mais obras, porque ainda nos Exato. faltam certas coisas, se calhar aí também principalmente pode ser tenho em uma falta discussão um bastantes. bocadinho mais rica. Pronto, acho que já foi um bom sumário do que aí vem. Só queria acrescentar que eu acho que Força. o The Fabelmans pode ganhar o Oscar de melhor filme, mas só digo isto porque tu não consideraste nada daí, mas pelo que eu tenho visto, e eu gostei muito do filme, atenção, e não é por isso que estou a dizê-lo, mas pelo que ele tem ganho, eu acho que pode perfeitamente ganhar o melhor filme. Mas só queria deixar este comentário que há bocado não dei. É um forte candidato também, acredito que sim. Vamos Estou então de conversa. partir para o último tema, que neste caso até foi escolhido por mim, que eu acho que é uma temática que, apesar de estar um bocado batida, ou se calhar agora nem tanto, com umas alterações que a Netflix veio fazer recentemente. Ainda torna mais importante falar sobre isso. Exatamente, que é a dialética entre o streaming e a sala de cinema. E, de certa forma, o que é que o streaming trouxe e roubou aos nossos tempos. E, de certa maneira, e agora partindo, se calhar, eu a dar uma minha opinião, de que forma é que um influencia o outro e de que forma é que será que o streaming veio matar, de certa maneira, se calhar é um termo um bocadinho forte demais, mas Fatalista. exato, aquele não é interesse, mas aquela predisposição para ir às salas de cinema, será que nos veio tornar, de certa maneira, mais cómodos e mais, não, mais passivos, de certa maneira?
Ou seja, tudo o que esteja neste momento à distância de um clique, quer seja Netflix, HBO, por aí fora, se calhar não é tão convidativo a ir à sala de cinema. Só que a grande questão aqui é, na minha opinião, obviamente que o crescendo do streaming é algo extremamente positivo, porque nos permite que haja complementaridade e que hajam opções de escolha. Por exemplo, filmes que até não estreiem em sala de cinema, posso, por exemplo, vê-lo em casa, e até filmes que eu sei que porventura poderão vir a estrear em plataformas de streaming, porventura faço o exercício de esperar que estreiem, muitas vezes até acontece, que estreiam primeiro em streaming e depois até vão para a sala de cinema ou situações assim do género, exato, e fazer esse exercício. Filmes até que eu não consegui ver em sala de cinema, tenho o streaming. Então, fazendo agora uma transposição para o que está a acontecer na Netflix, que é acabaram em Portugal, ou neste caso começaram restrições muito fortes para a partilha de contas. Até que ponto é que isso faz sentido, não é? A Netflix pode, obviamente, e agora fazendo aqui um comentário, uma coisa um bocadinho extra, mas acho que também faz sentido comentar. A Netflix pode vir com aquele argumento de muitas pessoas a partilhar uma mesma conta em termos de ganhos, ou perdas neste caso, financeiramente para eles é significativo, mas de certa maneira poderá levar a muitas pessoas, neste caso, a cancelar o serviço. Na minha opinião, eu acho que a Netflix não vai perder dinheiro, porque vamos imaginar que 4 pessoas estão a partilhar uma conta, duvido muito que dessas 4 pessoas, pelo menos mais uma não subscreva. Então, dessas 4 pessoas, só ficam a ver 2, mas pelo menos há mais uma pessoa a subscrever ao serviço. Então, vai haver muita gente a cancelar, mas eles já acho que não vão perder dinheiro. Sinceramente. Só este pequeno comentário. Finalizando então a minha reflexão sobre a dialética do streaming e do cinema. É um complemento. Não é algo que seja negativo de todo, é algo extremamente positivo, porque nos permite alargar o nosso leque de opções. E sempre que isso é possível, na arte principalmente, no cinema em particular, estamos bem porque podemos fazer as nossas escolhas. Agora, se me pedirem para escolher entre ver na sala de cinema ou em streaming, naturalmente que escolho ir para a sala escura todos os dias. Gostas do escurinho? Sim, até nem só para ver filmes, mas pronto, mas principalmente também. Na tua sala também podes desligar as luzes. Sim, mas numa sala assim maior, com mais lugares. Gosta de espaço. Exato. Mas pronto, é isto, pessoal. O que é que têm a dizer sobre... Queres saber mais alguma coisa? Podes acrescentar. Gostei da palavra que tu falaste, complemento, porque é assim que eu penso que as coisas devem ser. Não só por estudos que já foram feitos que demonstraram que muitos dos consumidores de streaming também vão à sala de cinema. Eu penso que é importante porque é o acesso às coisas que tu tens e é uma forma também de combater a própria pirataria. Eu penso que isso acaba por ser importante no que é os direitos dos artistas. Agora, se calhar, se me dizes uma coisa tira a outra, por vezes, sim, é verdade, o streaming trouxe mais comodismo, mas também temos que pensar que, em parte, trouxe comodismo a pessoas que já não iam à sala de cinema mesmo antes do streaming. Exato. Portanto, se calhar essas pessoas não vão deixar de ir ao cinema porque também já não o faziam muito. Já não o faziam, e portanto, aí está, do ponto de vista do artista, se calhar é o abranger de um público onde se calhar tu antes não chegavas e agora consegues fazer as tuas obras chegarem lá. Discutir se esses artistas são bem pagos para as suas obras estarem nessas plataformas, isso são outros tantos. É outros 500. Na música acontece a mesma coisa, em discussões com o Tidal, com o Spotify, por aí fora, o próprio YouTube. Aquilo às vezes não isso aí eu não posso dar a minha opinião porque não tenho noção. Não vamos entrar nesse campo. Agora, no que é o streaming versus sala de cinema, esse versus até acaba por ser uma coisa um bocadinho perversa, mas claro que é importante falar sobre isso, falar sobre esta nova medida da Netflix, que eu não concordo em rigorosamente nada, porque tendo em conta a forma como as pessoas se deslocam, as pessoas que têm trabalhos afastados de casa. Mas aí tens um código que podes pedir para ver fora de casa.
Mas isso Lá está, mas é criar entraves desnecessários quando a à concorrência mobilidade. e a concorrência não o tem. E a concorrência não tem, Isso é, exato. e Pronto. para não falar de que são todos serviços mais baratos. Exato, para além disso. Quer dizer, a Netflix está a pedir-te para tu pagares mais por um serviço de pior qualidade. Não Eu não vejo onde é que pode. Acaba Então por ser. qual é aqui o acréscimo? A qualidade diminui do serviço. Imagina, dizer que a Não, Netflix é um vai- serviço de pior qualidade que a HBO, isso é um bocado subjetivo, não é? Não. O vais que eu é estou a dizer é pagar que a mais qualidade piora, pelo porque mesmo, no fundo. vais pagar não, pelo mesmo. Mas está a dizer a qualidade tipo 720p, 1080, é isso? Ou não? Não, Porque estou a o que dizer. engloba todo o serviço, não só a oferta que Exatamente. tens, mas a própria questão Não é, dos layouts, não é qualidade de a imagem. acessibilidade. É que não estava a perceber. Não, vais pagar, portanto, vais ter que pagar mais pelo mesmo serviço, que significa que há um decréscimo de qualidade. Mas é assim, pagas mais. A Netflix sempre foi mais cara, por exemplo, a HBO e isso. Certo, mas estás num mercado competitivo. Só não Modo divides o streaming. dinheiro com as pessoas que partilhas a conta. Pronto, lá está. Estás a pagar mais. Se não divides, estás a pagar mais. Pronto. Mas para aquelas Agora, pessoas que já não dividiam, isso não é uma grande. Não é? Vamos ao que é está-lhes a importante. provocar, não, mas está-lhes a provocar entraves naquilo que era algo fácil. Exato. Então Portanto, não a conseguem ver o lado da usabilidade. Netflix. Eu não quero saber do lado da Netflix, porque se me estás a pedir para colocar ao pé de uma plataforma que gera 1.000 milhões de euros todos os anos, Mas bilhões, se calhar é como esse o se diz problema. no Se não Brasil, te queres os pôr no lado da bilhões todos os Netflix. anos, não quero, porque eles não precisam. Ok? Se eles precisassem, era uma coisa. Sabes que isso Não não é bem assim, não é? Temos de ir ao encontro do que é Isso não é bem importante. assim que há muitas séries a serem canceladas. Não é porque não querem. Olha, há muitas séries a ser canceladas porque É porque estamos não a há viver dinheiro. num mar de Números. conteúdos que não interessam a ninguém. Por isso é que são canceladas, porque elas nascem como cogumelos e ninguém quer saber delas. Portanto, aí é uma questão, é o mercado a funcionar. Se o mercado não Exatamente, dá há um mercado a atenção, funcionar. se o mercado não dá atenção, é porque não tem que continuar. Não vamos ter séries, não vamos ter. Porque nós falamos em produzir uma série como se fosse amendoins. Não é. Exige muito trabalho, muito dinheiro, muitas pessoas e alguém precisa de as pagar. Portanto, o problema aqui não é as séries serem canceladas, é as séries serem produzidas quando não têm suficientemente apelo. Claro que muitas vezes só Mas sabes isso se tem nunca se apelo ou sabe. não. Era o que eu ia dizer. Ora bem, mas lá está. O que tu não vais fazer é estar a sustentar uma série que em última instância não tem visualizações. Portanto, não é um problema. Mas até há casos na Netflix, desculpa interromper, por exemplo, a série 1899. Teve imensas visualizações e não foi renovada para a segunda temporada, por exemplo. E fazia todo o sentido ser. Porque é que foi? Falta de dinheiro. Certo, pronto. Quer dizer, Tiveste quando tu tens muitos cavalos, tu tens que apostar o dinheiro em alguns cavalos, não podes apostar em Claro. todos. O que eu estou a dizer Agora, é que a não Netflix vais teve pedir, uma não vais escolha financeira. pedir, Isto. está bem, mas confiança, mas não me vais pedir para pôr ao lado de uma empresa que gera bilhões de euros todos os anos. Isso não vai acontecer. Mas eu só estou a dizer que para fazeres uma análise fria da situação tens de pôr no lado da Netflix. Se não Não, estás a mas fazer uma análise não individual. ponho no lado não ponho do lado no sentido em que compactuo com o que eles estão a fazer. Consigo tentar ter o racional deles. Pronto, era isso que A eu estava a questão é que dizer. no mercado saturado como é o do streaming, eu não sei se isto não é um grave tiro no pé para eles. É que é muito saturado e só caminha para ser cada vez mais saturado e competitivo. Eles antes tinham isso praticamente um monopólio. Já não é assim, estão a perder cada vez mais cota e esta medida não sei se no longo prazo lhes vai ser favorável. Mas agora também não vou entrar em futurologia. Claro. E era isso que eu queria discutir também. Mas eu acho que E eles que não vão tal perder dinheiro.
discutimos sinceramente. uma coisa que eu penso que também acaba por ser importante, o que é filmes que estreiam e cada vez tem mais representação até nos festivais de cinema e nas nomeações, filmes que estreiam precisamente só para plataformas de streaming, ao invés de irem parar a uma sala de cinema Exato. primeiro. Portanto, existem filmes em que isto acontece. Lembro do Don't Look Up, era o Leonardo DiCaprio. Sim. Estreou primeiramente na sala de cinema e só depois aí ficou disponível na E o Netflix. Power of the Dog estreou na Netflix e só depois no cinema. Pronto, aí tivemos o exemplo inverso. E eu penso que do tema que tu levantaste, Tiago, algo importante nesta discussão é mesmo isto, quer dizer, Sim, exato. Não vamos entrar mais na questão da a Netflix. oportunidade do que é tu vês um filme ou um certo filme, mesmo que tenha sido feito naquele estúdio ou para aquela plataforma, a oportunidade de o ver na sala de cinema e até que ponto é mais proveitoso ou não para o espectador que seja estreado primeiramente na sala de cinema ou na plataforma de streaming. Há aqui os dois lados, e se por acaso é algo que até eu me debato e penso que seria interessante perceber o que é que vocês dois pensam sobre isso. E eu, sinceramente, o que é mais benéfico, se é indiferente, ou se pode ser sempre benéfico melhor das duas estrear primeiro formas, na sala de cinema. eu também quero acreditar que sim. Mas será que sim? Ou será que também pode haver aquele efeito psicológico de as pessoas verem em casa e pronto, gostarem muito daquela obra e pensarem, ok, isto numa sala de cinema se calhar seria incrível. Mas Se se calhar calhar, primeiro na sala de cinema. Isso é um pensamento de não. nicho. Isso é um pensamento de Mas nicho. estreando primeiro em sala de cinema, a pessoa diz, ok, vou ver ao cinema. Se não conseguir, vê no streaming. Se estrear primeiro no streaming, a pessoa está lá Já não sempre vai com o ao cinema. conteúdo e diz, Já não vou vai ao queria cinema. tanto ver este filme, não vou esperar para ir ver ao cinema. Algumas pessoas esperam e bem. Mas é Mas uma fazer minoria. É um exato. nicho muito Estrear na sala de pequeno. cinema é Pois. sempre muito mais benéfico ser primeiro. Se a pessoa não puder ver no cinema, vê no streaming. Então daí, se calhar, ser mais proveitoso realmente, ou até ser mais honroso, penso eu, para a própria obra em si, estrear ou ter a oportunidade, muitas das vezes, não estou a dizer sem todos os filmes, mas muitos dos filmes, se calhar, deveriam merecer uma oportunidade de serem estreados numa sala de cinema e passado X tempo, mesmo que não seja longo, portanto seja uma coisa mais curta, não é? Não temos de estar à espera um filme que vemos na sala de cinema, gostamos do filme, queremos revê-lo e temos de esperar que ele passe, temos de esperar 2 meses para que passe na televisão, ou esperar um mês para que passe na plataforma de streaming, pronto, se calhar um intervalo mais curto, poderia ser 2, 3 semanas, se calhar um acordo feito entre os próprios estúdios e a plataforma de streaming com a distribuidora do filme e pronto, estabelecer um prazo tipo 2, 3 semanas, portanto o filme estar em exibição X tempo, depois sai e a partir no dia seguinte, logo Seja um 24 mês, horas, por exemplo. estaria logo Isso disponível está a na acontecer plataforma. com a Warner Brothers na HBO, que acho que está 45 dias, ou está entre 45 e 60 dias. O menu, por Pronto. exemplo, o menu estreou na sala de cinema e depois foi parar à HBO Max, neste caso não a portuguesa. Mas Este penso foi que só a possa ser estrangeira. isto só para chegar ao ano, o ser saudável para ambas as partes, portanto, não só para quem vê, mas para quem vive disso. Que isso também é importante, não é? No Sim, fundo, nós mas às repara, vezes também. levantamos certas objeções a como certas coisas funcionam, mas no fundo é um negócio. É como a música, por Naturalmente, exemplo. e se me É um permites, negócio. A visibilidade é importante. e E se a me visibilidade permitem, às vezes só no streaming. Ou como e vocês se me falaram da questão das séries. Estavam a falar da série. Sobre um era o que eu tópico ia muito dizer. rápido que eu queria só mandar ali um O comentário. streaming Por até exemplo, acho que foi muito mais tiveste benéfico o pela Deadwood, questão das séries. uma série de 2000, muito boa. Deadwood não foi prolongada, aquilo teve, se não me engano, 2 temporadas ou 3, mas aquilo dava para pano para mangas e muito bem caracterizado, uma série excelente. Depois deu origem a um filme que saiu em 2019, se não me engano. E estava muito bom o filme, portanto, um sucesso, portanto, qualidade, mas não foi prolongada as suas temporadas. E tens o exemplo do Westworld, que eu sei que também gostas, Tiago, pá, que aquilo caiu É assim, gosto, num buraco negro, no gostei na fundo, primeira temporada. e alimentaram algo que realmente estava perdido. Adorei a primeira temporada. Vamos aqui. A primeira Mas é pessoal, temporada números a é falar. uma O obra-prima. House of Cards, quando o Kevin Spacey foi afastado depois dos escândalos sexuais, Exato. puseram Isso é digamos, outra questão, né? a Mas se me vossa permites, atriz. Diogo, acho que o streaming veio, sobretudo para a parte das séries, ser amplamente benéfico. Claro, o Bernardo tem toda a razão a dizer que o mercado, sobretudo na Netflix, está saturado e são séries a mais. Não discordo disso. Agora, o streaming, geral, não só Netflix, veio trazer, sobretudo nas séries, porque sem streaming, como é que tu ias ver as séries? Mas aí está, já entramos numa Não é? discussão um bocadinho diferente. Nós ficamos mais Filmes no tens que a é o sala de cinema. cinema e as séries.
Sim, Tens nós estamos canais aqui de no televisão. cinema, Pois, no mas filme. sabes canais de muito bem que televisão. é muito reduzido, não é? Ou tens que ir ao ritmo deles, não é? Não Sim, podes ver repara, quando por quiseres. acaso estou pouquíssimo a par porque isto os filmes tomam A questão é espaço. essa. As plataformas de streaming, eu acredito que foram muito mais benéficas para o formato série do que para o formato É filme. isso, sem dúvida. Sem Mas dúvida. eu quero acreditar que possa haver uma relação saudável entre o que é o cinema, o ver cinema numa plataforma dessas ou na sala de cinema. Claro. Não deve ser um entrave, deve ser um complemento. Se isso é feito de uma forma, digamos, saudável, ou se existem as ferramentas suficientes, ou a estratégia para passar essa mensagem está a ser, digamos, concretizada, eu penso que ainda não na sua totalidade, mas eu quero acreditar que haverá avanços nesse sentido e quanto mais não seja acordos que nós, pronto, não temos nada a ver com isso, o espectador, mas acordos que há entre as distribuidoras e os artistas e tudo mais, toda essa enorme equipa que é necessária para, digamos, a magia acontecer, quero acreditar que se chega a um bom porto e que possamos agradar a toda a gente e pronto, que o streaming seja um veículo para levar as pessoas à sala de cinema, mas que também na sala de cinema não esqueçam que pronto, o filme ficará no futuro disponível nas casas das pessoas, pronto. É E isso. eu penso que até é Se for inevitável, encarado dessa porque forma, uma questão muito simples, e volto ao início do meu argumento, pirataria. E a pirataria, parecendo que não, já está aqui há uns bons anos. Já há uns bons anos, portanto, nós também lembramos e antes destas plataformas todas já conseguíamos sacar muita coisa. Portanto, é Se bem tão que ainda fácil. tens uma parte da população que não tem essa literacia ou essa vontade ou até sim, mesmo não sabe, Mas é não fácil. sabe engenho descarregar um filme. de descarregar. Quer dizer, Mas ambos sabemos que é fácil e entro aqui agora nessa questão do ser prático, no último ponto, e aqui sim, se calhar um aviso para as salas de cinema, que é, se calhar, rever um bocado os preços dos bilhetes para sim. ir à sala de cinema. Portanto, aí se calhar eu penso que poderá Olha, aí está, tocaste no uma ponto. remodelação aí, penso que poderia levar mais pessoas. Se faria uma grande diferença, se calhar não seria abismal, mas que faria uma Eu diferença. acho Eu Eu acho acredito que que sim. fazia. num Eu orçamento acredito que sim. familiar fica pesado. Eu Fica acho que pesado. fazia também. Aliás, eles nem vão buscar Mas o grande parte das receitas, não é nos bilhetes. sim, na Por isso, pipoca. É verdade, mas, é no mas resto. a tal questão da audiência, mas E, aí ele, toda a e gente disse: poderia olha, nem me ganhar. importo, deixa isto estar o preço que está. Agora, nos preços dos bilhetes, eu concordo que talvez fosse. Até podiam baixar, sinceramente. Sim, e é uma boa amostra temos quando existe aquela festa do Sim, cinema, que o 13 cinema está a um preço euros. mais simbólico. Eu fui ver, por exemplo, uma sessão, salvo erro foi o Ticket to Paradise, estava praticamente cheia. E o Exato. Ticket to Paradise já tinha estreado há mais de um mês. Ou seja, de facto, eu acredito que teve ali impacto Sem no, dúvida. no facto da sala estar mais cheia, porque não foi o facto do filme ter estreado. Nem foi o facto do filme estar há 2 semanas. Já tinha passado um mês e o fator preço, motivou, penso que, as pessoas a ir ao cinema. Eu vou dar um exemplo, se me permitem. O Cineplace, que eu tenho aqui em Braga, para aí há um ano, dois, estava sempre com uma promoção de bilhetes a 2,5 às sextas-feiras. Ui, E às sextas-feiras, sim, mãos era o largas. quinta ou sexta, ou uma coisa assim do género. Sextas-feiras, isso é muito E, mãos largas. e era incrível. E desde então terminaram essa promoção e o cinema está, não vou dizer que está às moscas, mas estava sempre cheio. Então, é só para refletir o seguinte: ser metade do preço, digamos assim, equivalente, não vai fazer com que só tenhas mais duas pessoas a ver. Muito provavelmente vais ter, como o Bernardo disse bem, mais uma família a ver. Então vais recuperar o dinheiro que descontaste aí no bilhete. Sim, Então eles há vão ter ganho. os estudos deles. Eles vão ter os estudos deles para. Acho que as coisas quero acreditar que não são assim à toa. Mas que é importante discutir isso e trazer o debate à tona, acho que sim, porque pode fazer diferença. Então, para nós que vamos muitas vezes ao cinema, bem sabemos que diferença faz. Exatamente, mas acho que tocaste no ponto, Diogo, Já em sinceramente. relação ao streaming, e para terminar a minha intervenção neste ponto, eu acho que aqui a palavra-chave é distribuição. Distribuição de filmes e esses filmes em regiões onde não há tipicamente acesso a tantas salas de cinema. E as salas de cinema que existem
não têm muitas vezes a panóplia de filmes que talvez quem se interessa de facto por cinema gostava de ver. Bernardo, se me permites, tu não tinhas cinema até há bem pouco tempo, não é? Eu, enquanto bom rapaz de Aveiro, até há pouco tempo, O que era uma calamidade. estava reduzido ao Teatro Aveirense, que é muito boa casa, mas estava limitado a uma sessão por semana. E era apenas já terça-feira. E estamos a falar de Aveiro, não é? E estamos a falar de Aveiro, que outrora tinha 2 cinemas. E agora reduziu-se para Sem estar 1, aqui depois para 0 e voltámos a ter um cinema comercial. Que mesmo assim, não acende uma vela, por exemplo, ao cinema da mesma instituição, em termos de quantidade de filmes exibidos. Claro. Qual Em é? Coimbra, É nós? Cinemas nós? nós, sim, por exemplo, em Coimbra tem uma panóplia de filmes porventura mais interessante, com outros nomes que eu Claro. gostaria de ter acesso. Então se E não perguntas ali tenho, ao Diogo no Porto, não tenho, isso hoje ao Diogo no Porto, mais ainda tem. Portanto, esta questão da descentralização do acesso ao cinema é uma das grandes vantagens do streaming. Portanto, os filmes chegam até mim exatamente. e eu posso estar em Aveiro, posso estar no Alentejo, não há grande problema, tenho acesso aos filmes de forma não pirateada, o que é ótimo. Esse é um ponto. Depois, filmes como o Porquinha, da Carlota Pereda, que é uma cineasta espanhola, fez a sua primeira longa-metragem, que estreou em exclusivo na Filme em Portugal. É uma estreia que, tanto quanto eu sei, não esteve nas salas de cinema em Portugal. Mas a Filme em Portugal deu uma hipótese de descobrir uma cineasta estreando em exclusivo o seu primeiro filme na sua O que plataforma. é incrível. O que é incrível. Portanto, uma cineasta que eu porventura não ia conhecer tão cedo, consegui ter acesso ao primeiro filme dela, porque eles estrearam o seu filme na plataforma. E já que falámos da Filmin, Por em questões de termos de. distribuição. Exato. Ou seja, provavelmente a senhora Carlota não ia conseguir distribuição nos cinemas portugueses Chega a mais por gente desta forma. mil e uma razões. Desta forma, consegue dar-se a conhecer, consegue ser, consegue ter mais holofotes a apontar para ela. E nesse aspecto a E Filmin é exímia. Em termos exímia não de. só no retrato de filmes exclusivos, como por exemplo, olha, agora recente o Poeta, não é? Sim. Que ganhou o LeFest em Lisboa, um filme que teve pouquíssima, tanto no meu conhecimento, pouquíssima distribuição em Portugal e que agora na Filmin eu vou poder vê-lo. Quer dizer, isto é, porventura, um dos maiores argumentos a favor do streaming. O outro grande argumento é a quantidade de filmes que tu consegues descobrir no que diz respeito à história do cinema e agora, se calhar, voltando full circle, ainda conversa, preenchendo o círculo Absolutamente. à lista da Sight and Sound. Alguns filmes, tu consegues vê-los precisamente onde? Nas plataformas de streaming. Não vai ser no cinema. Exato, exato. Não vai ser no cinema. Quanto muito apanhas um ciclo, quanto muito apanhas uma Olha, retrospectiva. por exemplo, o também Titanic usar. está Porém, agora, não é? Está porém, agora nas mesmo salas de cinema. isso está altamente centralizado. E um Pois bom está. rapaz aveirense, porventura não consegue Como ter ao Bernardo. acesso Para fácil. quem Posso não sabia dizer, onde nós Tem Porto a morávamos, 50 passou a minutos. saber depois deste podcast. posso Porto a dizer, 50 minutos é ótimo. Mas, uma questão de conveniência, não é? aqui no Uma Porto questão de existem esses controle. ciclos. Felizmente vão Exatamente. existindo, vão Vão existindo. existindo e bem. E bem. Mas é a Estão questão centralizados. que até nesse lado é um bocado limitado, no fundo, não é? Porque às vezes o conciliar o que é a tua vida com, se calhar, filmes novos que estreiam e depois acompanhar uma retrospectiva, se calhar nem consegues apanhar os filmes todos, E é depois, muito se calhar, é muito difícil. intensa, né? Porque assim, a nível de preços, Intensa no também sentido de ser não é que sejam muito. muito mais baratos, mas acaba por ser um preço nesses tipos de sítios, acaba por Às ser vezes mais um simbólico. bilhete, um preço um bocado mais simbólico, exatamente, a palavra certa. E eles também têm aqueles cartões, pronto, paga X e depois durante um ano Exatamente. é metade do preço, pronto, existem essas formas também de cativar o espectador. Mas
realmente não é muito suficiente, e é como tu dizes, quer dizer, acabam por ser nichos, enquanto que as plataformas, quer queiramos, quer não, uma pessoa que também se calhar só vê séries, não quer saber de filmes velhos, aqui, usar a palavra entre aspas, dá com eles de caras e se calhar por curiosidade, olha, estou em casa sem fazer nada, vamos ver isto, olha, isto até para ter uma capa engraçada, não sei. E se calhar deparam-se com uma grande obra, se calhar até Nunca na é uma vida. surpresa. Nunca na vida iam descobrir. Se não fosse de outra Ou forma. nem nunca se deslocariam, se calhar, a Pois não. se calhar um cinema Trindade, um cinema Teatro Campo Alegre, portanto, esse tipo de coisas, ou esses ciclos, participar nesses ciclos, não iriam por vontade própria, mas a plataforma tem esse mecanismo de, pronto, de publicidade, de Conveniência. marketing. É Quer o marketing, dizer, estás no marketing, sabes perfeitamente o que estou a E falar, à sim, não é? sim, sim, distância sim. do mutão. São ferramentas, no fundo, não é? Portanto, o próprio artista que também ganha muito com a plataforma de streaming, como deste o exemplo agora da Carlota, opá, muito bem, eu acho que faz todo sentido, não é? E Porque por se eu isso é também que, tivesse uma apesar de obra, eu... tivesse essa possibilidade, eu tivesse que escolher, Claro, quer não é? dizer, pesava os prós e contras. Portanto, Mas eu, apesar de prezar aqui a experiência em sala, como estavas a dizer, Tiago, que é insubstituível, e eu nunca me vão ouvir dizer que a experiência em casa suplanta a experiência na sala de cinema, mas volto ao termo que o Diogo estava a dizer, que acho que foi até pescado pelo Tiago, que é a convivência. A convivência, a sinergia que pode haver para a cinefilia em construir um elenco de filmes em que alguns vamos ver ao cinema porque há questões de acessibilidade, porque estão em sala, porque queremos ir ver, Pela experiência, pela experiência, às vezes pela descoberta. Eu não leio sinopses, muitas vezes nunca vejo trailers. como Eu vou evento de confraternização entre como as pessoas também, exatamente, quer dizer, tem que o cinema é uma arte das massas e tem muito esse lado comunitário de irmos toda a gente ir para uma sala escura, partilhar a mesma coisa, está a ver o mesmo filme, mas a sentir coisas diferentes. E há todo como um um, ritual. exatamente, e há toda uma dialética nessa experiência que é muito enriquecedor, porque pessoas de backgrounds diferentes conseguem ver a mesma coisa e partilhar. E acho que isso acrescenta a humanidade em todos e nós, há ver a outra mesma questão, história. na minha opinião, que é a questão do comprometimento. Quando tu vais Essa é toda outra, a quando questão vais do ao controle. cinema, estás a pagar, né? Não só por isso, mas estás a pagar, vais ali, estás comprometido. É tipo, ok, vamos ver este filme, vou estar 100% atento. Se calhar em casa, tipo, estou a falar É a questão, vais Tiago, ao é a questão do telemóvel, controlo. né? Já Tu, perdeste ali o foco. em casa, tu tens controle sobre o filme. Na sala de cinema, É o isso filme mesmo, tem controle sobre ti. é isso mesmo. E mesmo assim, na sala de cinema ainda há Ou há gente a ir ao novos, sim, telemóvel, mas levam logo um estaladão. Quer dizer, e isso, parecendo que não, faz toda a é verdade. diferença do ponto de vista da É, imersão, é. faz toda a diferença não só no comprometimento, como estavas a dizer, e bem, como na tua memória da própria experiência. Há filmes que vejo em sala que retenho muito melhor a memória da experiência do É, que é, em é. casa, porque em casa é passageiro. Eu não marquei tempo muitas vezes para ver aquele filme, não tive que planear, não tive que convidar ninguém, não tive que só simplesmente, olha, deitei-me e cliquei play ou sentei-me e cliquei play. E é um bocado aquela questão, se tu quiseres parar o filme em casa, tu paras. Mas Pois se tu, paras, se tu, se tu no cinema não consegues parar o filme. é o Se tu controle. perderes 5 segundos, já não viste aquilo. Por acaso, epá, ainda há pouco, agora estavas a falar do TAR, fui ver há pouco tempo o TAR e lá está, o filme começa de uma forma caricata para dizer, pronto, para me ficar por aí. Mas qual foi o filme que vi recentemente, que provavelmente agora não me vou lembrar tão cedo, mas há certos filmes, isto para dizer, algo que já tocámos há algum tempo, Tiago, que eu acredito que a primeira imagem tem muito poder num filme. Sim. Não é só a primeira imagem, é a primeira cena, as primeiras sequências marcam o tom e às vezes revelam informações importantíssimas. E quando eu vejo pessoal entrar na sala de cinema e Ei, não. já Não, passaram não. 2, 3, 5, 10, 15 minutos. É Não sei muito se foi mal. no Spirits de Ina Sheeran que as E primeiras quando é cenas são, intervalo e vão à são casa de banho e depois interessantes. entram a meio. Isso é. Essa ainda é outra. É que Se fossem eu meus não amigos, tenho acabava logo intervalo. a amizade.
em Aveiro não há intervalos. Não sei o que é que acontece no resto do país, mas Já retomaram aqui. aqui não há intervalos. Mas bem, o que já merecia um intervalo, se calhar, não sei. Pois, fazem o meu papel. Não, acho que Não roubo papel a ninguém. batemos aqui no necessário, sempre com a nossa reflexão exímia e complementar. E desta feita, pá, não há recomendações, também não temos tempo para isso, né? Estou a brincar. As Mas também recomendações não foi se- tudo o que nós falamos. Exato, Nem que nós, seja para as pessoas refletirem. só- Estão 99 episódios para trás, que são 99 recomendações. Exatamente. Ou recomendação, vão ao cinema. Acho que é uma recomendação tripla. Vão ao Ou cinema. vejam a lista do Sight and Sound e tem muitas recomendações das boas. E estejam atentos porque nós, volta e meia, aparecemos com mais cinema, mais arte no geral. E por isso, muito obrigado por estarem desse lado. Muito Pronto, obrigado por estarem aí. E mais uma vez, Diogo, Tiago, que venham mais 100. exatamente. Para falar de Parabéns filmes, ao precisamente. podcast e do preferência Barreto. bons. Muitos parabéns ao Barreto, parabéns a nós e parabéns a vocês que aguentaram até agora a ouvir três homens cis, heterossexuais a falar sobre cinema. Caucasianos. Exatamente. Por exemplo, se estiverem a ouvir em casa, podem ouvir isto de forma faseada. Mas se estivessem a ouvir no cinema, Exatamente. tinham que ouvir tudo de seguido. Ora bem, Exatamente, aqui exatamente. vocês têm o controle. Se quiserem Exatamente. censurar o Tiago, estão à vontade. Precisamente. Um grande abraço, pessoal, e não se esqueçam, porque a arte somos nós. Porque Exatamente. Até à próxima.